tema da aula de hoje? A gente vai falar sobre coronavírus e vai relacionar ele com a questão das aglomerações urbanas. Peraí, é muito difícil falar com isso. Vem comigo que a aula hoje está demais. Coronavírus. Faladores de plantão vão dizer que eu estou brincando com coisa séria, mas em minha defesa, eu gostaria de dizer que o vírus não suporta gente alegre. Então, por favor, façam a sua parte, né? No fim desse caos e dessa pandemia. Eu acabei de fazer a minha, ó, com essa dancinha aqui, ó. Tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula é sobre a geografia do coronavírus. E o que é isso? É como se fosse a geografia dando a sua análise sobre esse problema, né? Como é uma atualidade, muitas ciências estão correndo para analisar o coronavírus a partir de sua própria ótica. E a geografia, que tem o seu jeito de analisar a sociedade e as questões que envolvem toda a sociedade e o espaço, ela vai aí dar a sua análise. E como eu gosto muito de geografia urbana, de cidades e tudo mais, eu vou utilizar as cidades para a gente fazer essa análise. Isso vai ser muito tranquilo para a gente, porque nós moramos em cidades, né? A maioria dos brasileiros moram em cidades. Então a gente vai usufruir aí desse nosso conhecimento empírico, dessas nossas experiências e da importância que o tema da urbanização tem para o vestibular, para fazer aí uma relação, né, o famoso link entre o coronavírus e as aglomerações urbanas, as hierarquias urbanas, as redes e de que forma existe a organização social no espaço urbano. Bom, como todo mundo tem a sua história, não seria diferente com o tal do coronavírus. Vocês sabem o que são zoonoses? Se você nunca ouviu falar em zoonoses, eu vou ficar preocupada, porque você está no cursinho, está no ensino médio, seu professor de biologia e ciências, se ele não explicou ainda o que são zoonoses, ele está louco para explicar, né? Zoonoses são doenças infecciosas que são naturalmente transmissíveis de animais para seres humanos, né? E o spillover é um termo em inglês que significa transbordamento, que é o que estuda, né, de que forma essa transmissão é feita, né, como que ela ocorre. Bom, você já deve ter ouvido falar no vírus Hendra. O vírus Hendra surgiu em 1990 na Austrália e ele era um vírus que passava de cavalos para seres humanos. Bom, mas o mais engraçado disso é que esse vírus não tem a origem no cavalo. A origem dele é em quem? É nos morcegos. Que engraçado, né? Eu tô achando que tem uma coincidência aí entre o vírus Hendra e o coronavírus. Pois é, o coronavírus, ele tem aí a origem nos morcegos, mas o que é mais engraçado ainda é que o vírus, né, o coronavírus fez um pit stop nesse mamífero fofinho chamado pangolim, que são, degustados pelos chineses. Isso já explica pra gente como que teve a disseminação dessa doença na China e como que ela agora se tornou uma pandemia. Bom, peraí, ela não se tornou uma pandemia por conta dos pangolins, né? Isso aí você só vai entender no final do vídeo, quando eu for dar a análise geográfica. Então espero, vocês estão muito ansiosos. Voltando para a questão dos morcegos, eles têm realmente um potencial de reservatório muito grande para criar aí uma série de pandemias. Bom, mas por favor, não saiam dessa videoaula querendo matar os morcegos, porque não vai adiantar. A solução está na gente respeitar o habitat natural desse bichinho, feinho, estranhinho, que eu tenho pavor e, sinceramente, eu acho que ele tem que ficar lá no cantinho dele, né? Se a gente não pegar ele do cantinho dele, tá tudo certo. Então, é bem por aí, né? Sustentabilidade, respeito ao meio ambiente. Olha como a solução é fácil de se encontrar, mas difícil de praticar em uma sociedade capitalista. Bom, vamos lá. Essas doenças, então, são um reflexo desse nosso comportamento com o meio ambiente, né? Dessa nossa prática de explorar a natureza, explorar o meio ambiente, etc. Bom, vocês sabem que o vírus, ele depende de células vivas para existir.
E o mais absurdo ainda é que quando o vírus infecciona uma pessoa, ao invés dele, sabe, exterminar o hospedeiro, não que eu queira que isso aconteça, ao invés de ele exterminar o hospedeiro, ele faz uma coisa muito pior. Ele fica quietinho dentro das pessoas para conseguir mais células vivas por aí afora. E quando a pessoa acha que ela não está dodói, ela está disseminando a doença, né? E através dessa transmissividade extremamente potencial que a gente vê no coronavírus, a gente percebe o quanto que ele é pesado para o ser humano. Bom, e depois de um tempo, quando essa pessoa está infectada, aí sim a pessoa começa a sentir os sintomas e muitas das vezes ela vai a óbito. Bom, continuando aqui a nossa discussão sobre o Covid-19, né? O Covid-19, ele tem aí essa perspectiva de evolução que eu falei para vocês. Mas existem outras teorias, existem teorias que dizem que o consumo da sopa de morcego também deu uma ajudada aí nessa questão da transmissividade do coronavírus na China. Mas isso é uma suposição. E como o tempo que está seguindo no mundo está muito complexo, né? São muitas pluralidades ideológicas, muitas opiniões que são dadas de forma facilitada e rápida por conta da globalização, é melhor a gente se ater à realidade. Então, essa questão aí da sopa de morcego é só uma suposição, tá bom? Se você está interessado, dá uma pesquisada. Mas quando nós falamos do genoma do vírus, do Covid-19, é fato, foi comprovado, que houve aí essa questão da transmissão do vírus do morcego para o pangolim. Essa coisinha fofa aí que vocês estão vendo, que é consumida pelos chineses. E foi exatamente o consumo da carne do pangolim que gerou toda a disseminação da doença. Então vamos lá. Para fechar a conversa, não é tecnologia. Se você ouvir por aí alguém dizer, né, dizer que o coronavírus foi fabricado em um laboratório chinês, olha, você faz assim com essa informação, ó. Não é tecnologia, meu povo, é seleção natural. Por quê? O genoma do vírus percebeu que existe um padrão muito peculiar de mutações diferenciadas, ou seja, o vírus, ele é mutável dentro dos seres humanos. Se fosse uma tecnologia, ele teria um padrão de comportamento que ele não tem. Então, né, o genoma foi um estudo de mapeamento desse vírus, saber como que ele se adaptou, como que foram as mutações que ele sofreu, em quais corpos ele passou por essa mutação. Isso é ciência. De novo, convido todos vocês a se ater pela realidade, né? Porque tá muito difícil pra gente realmente. O que podemos dizer que é culpa do ser humano são as atividades antrópicas, essa nossa mania de usufruir da natureza até além do que a natureza pode suportar, né? De não conseguir encontrar um equilíbrio, um comportamento sustentável perante a relação sociedade e natureza. Bom, isso sim é culpa dos seres humanos, ok? Agora, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a geografia. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia conversar sobre a origem do vírus e depois a gente ia falar da disseminação da doença, né, do tratamento da doença através da ótica geográfica? Essa é a hora mais esperada da nossa aula. Bom, vocês já ouviram falar em geografia da saúde? Espero que sim, hein? Quem não ouviu não tem problema, vai ouvir falar agora, tá ouvindo nesse momento. A geografia da saúde, ela é um ramo da geografia que estuda as doenças, né? Origem, disseminação, tratamento dessas doenças e a relação disso tudo com a sociedade, com o espaço geográfico. Ou seja, todas as dinâmicas socioespaciais que têm a ver com as doenças, com o tratamento das doenças, com o atendimento médico, a geografia da saúde estuda. É um ramo muito inovador da geografia. Por isso que possivelmente vocês não devem ter escutado falar nesse casamento, né, entre a geografia e a saúde. Bom, existe também a regionalização das doenças. O que é isso? Epidemia, pandemia e a tal da endemia, né? Como que a gente vai classificar isso em geografia? As endemias são doenças de disseminação local.
num estado, quase que numa região, tá? Agora, a epidemia, ela já é uma doença de disseminação nacional, ou seja, dentro de um país. E a pandemia, ela vai ter aí dimensões globais, né, mundiais, como é o caso dessa pandemia que nós estamos vivenciando. Bom, gravou aí? Endemia, né? É de dentro de um estado, dentro de um conjunto de estados, ou seja, uma região. Epidemia, nação, país, e pandemia, dimensões globais. Bom, mais do que a gente saber a diferença entre esses termos, é necessário que fique bem claro na nossa mente que, por conta dessa diferença espacial, existem muitas articulações sociais, climáticas, né, pautadas ali na natureza como um todo, que vai fazer com que a endemia continue sendo uma endemia, ou que essa endemia se transforme em uma epidemia, ou que essa epidemia se transforme em uma pandemia. Então, são vários aspectos ali que são relacionados para que essa doença se dissemine ou seja controlada. E é claro que a culpa não é somente da doença em si, mas é principalmente da organização social, do atendimento médico, da organização política de cada lugar. Como vocês vão perceber, já estão percebendo, recebendo aí todas essas informações sobre o coronavírus, cada país está tendo a sua metodologia de atendimento e de controle da doença, né? E o índice de casos também aponta para essas particularidades, que não podemos tratar de forma isolada como particularidades fisiológicas ou particularidades imunológicas, né, fisiológicas, ou particularidades naturais, climáticas, ambientais, e muito menos somente as particularidades políticas. Então, quando a gente fala em doença, principalmente através da ótica da geografia da saúde, a gente está convidando natureza e sociedade para conversar sobre a saúde, sobre a disseminação de doenças, sobre o atendimento médico, tá? Então a gente vai tentar ao máximo reunir esses setores de informação para conseguir produzir uma análise o máximo, né, o mais completa possível, ok? Dentro dessa perspectiva do espaço geográfico, da sociedade, das questões políticas que estão envolvidas e tudo que a gente possa chamar de forma interdisciplinar para conversar sobre essa questão, beleza? Então, dando continuidade aqui à nossa discussão, eu quero falar um pouquinho sobre cidades. Bom, aglomeração urbana, né, essa concentração de pessoas, essa concentração de serviços, isso é o quê? Um instrumento da disseminação dessa doença, um instrumento de contágio. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o vírus precisa de célula viva e por conta disso ele fica quietinho dentro do organismo, esperando essa transmissividade. Então, quando eu tô falando de um lugar que é aglomerado, que tem várias pessoas juntas no mesmo espaço, tossindo, espirrando, passando saliva nas coisas, cutucando o nariz. Então, quando eu tenho essas práticas sendo exercidas dentro de um mesmo espaço, eu tenho aí um instrumento de contágio dessa doença. Então, anota isso aí. A aglomeração pode ser entendida como um instrumento de contágio para o coronavírus. Ô, professor, a aglomeração quer ser isso? Não, gente. A gente só está analisando uma questão que existe na cidade, tá? A gente vai entender como que esse vírus se comporta dentro do espaço urbano, beleza? Bom, trazendo aqui para a nossa discussão a globalização, a era da globalização, a gente pode analisar 3 coisas importantes. Primeiro, a disseminação da própria doença através dos fluxos aéreos, através dos fluxos rodoviários, através dos fluxos marítimos, né? Segundo, a disseminação da informação sobre a doença que a gente recebe o tempo todo. O tempo todo tô falando de coronavírus, não tem mais outro assunto, né? Mas a gente tem que ouvir, a gente tem que se informar, não tem jeito, né? E a gente utiliza o que outros países estão vivenciando para saber que atitude tomar, qual atitude não tomar. Então a gente tem a disseminação da doença, a disseminação da informação, mas eu não vou ser mais a profeta do apocalipse. Agora eu vou dar para vocês aí uma boa notícia.
vai ser bacana quando a cura for descoberta, porque ela também vai ser disseminada de uma forma facilitada dentro da lógica de fluxos globais. Então, anota isso aí, ó, disseminação da doença, disseminação da informação e, se Deus quiser, a disseminação do remédio, da cura, da vacina, seja lá como que vai vir aí, né? Se é em cápsula, se é em vacina, geralmente é em vacina, é isso que esperamos. Mas, enfim, a rede urbana, que vai ser a relação entre as cidades, também é um outro instrumento de disseminação da doença. As cidades se relacionam entre si, elas têm ali o seu fluxo de pessoas, o seu fluxo de serviços e tudo isso tem a necessidade de fluxo de pessoas. Então, anota aí, a rede urbana também é um instrumento de disseminação da doença, tá? Outra questão também é que quando existe uma rede urbana, existe ali uma necessidade de relação entre essas cidades, que foram estabelecidas anterior ao coronavírus, anterior à pandemia. Então, se existe essa lógica de necessidade, durante o momento do caos, que há necessidade de você comer, de você se tratar, de você se movimentar, existirá também essa disseminação da doença com base nessas necessidades estabelecidas, ok? Bom, pensando aí a metropolização, né, esse avanço tecnológico da cidade, essa transformação em uma cidade muito mais urbana, com muito mais serviços, isso vai fazer com que exista uma concentração de serviços em um espaço só. E esses serviços são de saúde, são serviços de quê? Comerciais, farmacêuticos, relacionados ali a mercado também, né, alimentos, etc. Então, tudo isso vai atraindo as pessoas para a metropolização, né, para a metrópole, perdão. Então, mesmo que exista um isolamento social, a necessidade desse isolamento, respeito a esse isolamento, uma hora ou outra a gente precisa sair de casa. E quando a gente sair de casa, a gente vai para onde? Para os centros urbanos. E se estamos falando, por exemplo, de atendimento hospitalar, né, atendimento de referência, onde que ficam esses atendimentos de referência? Nos centros urbanos, ok? Bom, a conurbação, ela também vai propiciar a disseminação da doença. A gente tem aí a principal conurbação brasileira, que é esse eixo Rio de Janeiro e São Paulo, e a gente já percebe no mapeamento desses dados que existe uma lógica de semelhança dos índices de infectados e até mesmo de mortos, né? Entre São Paulo e Rio de Janeiro, que são cidades que se relacionam muito e cidades que se parecem também em algumas questões, né, relacionadas a serviços, trabalhos, a fluxos e etc. Bom, a mobilidade, ela é uma questão necessária, né? Por mais que as pessoas fiquem em casa, existem trabalhadores de frente, da linha de frente, que estão operando aí o seu serviço. Então, os próprios motoristas de transporte também estão aí vulneráveis à contaminação desse vírus. E quando a gente fala de uma questão de desigualdade, a gente está dizendo o quê? Que a pessoa que é pobre, né, que é menos abastada, ela vai ter ali uma vulnerabilidade ainda maior por conta do uso dos coletivos, né? Bom, a própria mobilidade vai propiciar essa transmissão. As desigualdades urbanas, elas vão aí apontar nesse momento, elas já existiam, entendam, tudo isso já existia. Mas no momento da pandemia é como se a cidade fizesse assim, ó, olha quem sou eu. É como se a sociedade fizesse assim, ó, olha quem sou eu. E é como se o sistema capitalista também fizesse assim e se mostrasse como ele é, né? Um sistema vulnerável para proteger a vida, um sistema vulnerável para proteger a própria economia. O capitalismo, ele vive de crises, né? Então ele é um sistema extremamente vulnerável. Para além da questão urbana, só para fechar essa nossa aula, a gente precisa entender também a lógica rural e a lógica periférica. Por quê? Não vai haver a aglomeração no meio rural, mas os óbitos, eles vão ocorrer de que forma? Por ausências e carências no atendimento médico, porque como a urbanização, ela vai concentrar os serviços, ela vai concentrar as riquezas, as pessoas que estão mais distantes dessas áreas preferenciais e urbanas, elas vão sofrer essas questões relacionadas ao óbito e dessa disseminação muito mais pela ausência do cuidado, do autocuidado, do cuidado da medicina, da presença desses aparatos médicos e hospitalares. E muitas das vezes, para essa pessoa ter acesso
a esses aparatos médicos, ela precisa fazer o quê? A tal da mobilidade. Ou muitas das vezes, ela mesmo morando no espaço rural, né, ela tem que ir para uma zona urbana. A gente não precisa só usar essas duas esferas não, tá? Urbana e rural não. A gente pode também citar os bairros periféricos, que não são rurais, que são urbanos, que têm ali características do urbanos, mas que sofrem com essas ausências nos serviços, né, nos recursos de atendimento à população, seja saúde ou seja educação e outros mais. Bom, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu gostei muito de estar aqui com vocês falando sobre isso e dando aí essa análise, né, da geografia sobre o coronavírus. Linha de frente. O que é a linha de frente? Sabemos que a linha de frente é o conjunto de pessoas, especialistas, trabalhadores que estão em contato direto com quem foi infectado pelo coronavírus ou apresenta algum sintoma marcante de que foram infectados. Essas pessoas são a linha de frente. Mas hoje eu gostaria de ampliar um pouco mais a nossa visão e acrescentar algumas pessoas na linha de frente. Bem, existem pessoas que estão na linha de frente. Quem está trabalhando no mercado, nas farmácias, quem é motorista de ônibus, quem entrega as coisas na nossa casa pelo iFood, pela uberização, pelo delivery. E essas pessoas estão em contato direto com várias pessoas que estão possivelmente assintomáticas. O coronavírus, assim como outros vírus, é muito sagaz. Ele infecciona as pessoas, fica bem quietinho dentro do corpo delas, esperando outras células vivas para que, através dessa transmissão da doença, ele consiga se adaptar a novos corpos e fique cada vez mais forte. Bom, essa galera aí que eu acabei de inserir na linha de frente são pessoas que não são visíveis ao sistema trabalhista e principalmente ao governo, porque em sua maioria eles são trabalhadores informais que vivenciam a lógica de trabalho através da insalubridade e de uma desvalorização cotidiana do que eles elaboram e oferecem pra gente, e é muito precioso. Imagine se o mercado parar de fornecer o alimento, se a farmácia parar de fornecer o remédio e se o entregador parar de entregar os produtos na sua casa. Possivelmente você vai ficar com fome, vai ficar doente e vai ter que sair do seu isolamento social. Então, após a gente ampliar a nossa linha de frente, que a gente consiga também valorizar essas pessoas e, quem sabe, até evitar ter contato direto com elas para proteger elas e nos proteger também. Bom, linha de frente. O que é a linha de frente?